Aê! Deu! Ah, beleza. Viu, amor? Confia em mim. É, Sou uma gostei de ver. pessoa vivida. Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Fala alguma coisa, amor, para ver se você está sendo ouvido. Boa noite. Lele, tá ouvindo o Todos. Ramon? Andréia, Tem alguém ouvindo? vocês estão Eu acho que tá ouvindo? dando certo. Não ouve, não, lá, não ouço. Tá ouvindo ou não tá ouvindo? Pessoal, quem não está ouvindo, tenta sair e voltar. Dá para ouvir? Beleza. Fechou, então vamos lá. Vou ajeitar isso aqui Hoje também. a gente vai falar um pouquinho de DIU. A gente fez um roteirinho aqui com as dúvidas e tudo mais. E muito bem. O objetivo da gente fazer isso é passar um pouquinho de informação. É um assunto legal de falar, que envolve a parte ginecológica e hormonal. Então, vai ser bom a gente conversar. Então, vamos começar com o que é DIU. O que quer dizer isso? Bom, o DIU é o dispositivo, né, intrauterino. É uma haste que a gente coloca dentro do útero e ele tem como função principal a anticoncepção, né? Então, é, basicamente é um método prático, eficaz, de longa duração, né? E com uma boa indicação, geralmente é um método que a maioria das pacientes gosta bastante, porque ele é muito prático e ele faz o principal, que é não engravidar, né? Certo. E que tipos de dispositivo a gente tem? Então, a gente tem, hoje no mercado, a gente tem três dispositivos, né? Que são os dois não hormonais, que é o DIU de cobre, né? Que ele tem alguns formatos diferentes, basicamente tem de 5 e de 10 anos. A gente tem também o DIU de prata, que na verdade é um DIU de cobre com um pouco de prata, que é uma tentativa para diminuir o sangramento. E o Mirena, né, que é o dispositivo com hormônio, com levonorgestrel, que é uma progesterona, que é o único do mercado no Brasil, né, que tem a medicação, e é uma duração de 5 anos. São Tá, esses então três que a gente muda tem. com ou sem hormônio, né? Para resumir, tem dois tipos Isso. sem hormônio e um tipo só com hormônio. É, E o muda de o tempo entre eles? como assim? Quanto tempo fica o DIU com hormônio e quanto tempo pode ficar O, vai ter o, eficácia o DIU o sem hormônio? Mirena, o Mirena ele dura 5 anos. O, o de prata também 5. E o de cobre tem o de 10 anos, que é o DIU-T clássico, que é aquele que a gente coloca no SUS, que ele é um pouquinho maior, ele dura 10 anos. Mas a gente tem DIUs de 5 anos também, que geralmente é o que eu mais gosto dos DIUs não hormonais, porque ele faz bem seu papel de não trazer tanta cólica e sangramento, que são as duas principais desvantagens dos métodos não hormonais. Entendi. E como que faz essa parte da avaliação na consulta? De qual método entre os DIUs escolher? O que tem que ser levado em consideração? Então assim, a gente leva em consideração algumas coisas, mas basicamente a adaptação, né, a gente vê se a paciente tem perfil para usar. Geralmente elas vão não querendo usar um método hormonal e elas acabam optando para um desses. Apesar do Mirena ter hormônio, ele tem uma ação sistêmica muito baixa, então tem pouco efeito colateral, né? Esquecimento, né? As pacientes anticoncepcional oral, apesar de ser muito usado no Brasil, as pessoas usam muito mal, né? Esquecem muito, é muito difícil tomar remédio todo dia. E aí a avaliação é as queixas da paciente, a gente explica o método e se ela se encaixa, né, se ela tem os pré-requisitos, geralmente a gente indica. Entendi. Então, para paciente que tem muito efeito colateral com a pílula convencional, poderia ser uma alternativa? É uma ótima alternativa. Então, pacientes que reclamam muito de retenção, piora de libido,
esquecimento, porque tem que lembrar que esquecer é uma adaptação, né? Se você esquece muito, você não está bem adaptada, né? Então acaba Esquecimento de tomar o entrando. remédio, né? Exatamente. Não perda de memória. Exatamente. Certo. E como você falou, Mirena é o dispositivo com secreção hormonal, é só um hormônio que a gente classifica do tipo progesterona e tem majoritariamente um efeito local. Então, um efeito sistêmico muito baixo, né, para pacientes que podem ter queixas relacionadas à ação hormonal sistêmica dos contraceptivos. Isso. Muito bem. E caso a paciente deseje, ela pode retirar isso antes do tempo? Vai ter algum problema para ela? Pode sim. O DIU, DIU de forma geral, né? São bem fáceis de tirar, tira no consultório, é bem rapidinho, né? Para colocar é um pouquinho mais incômodo, mas no geral é muito tranquilo. As pacientes reclamam um pouco com a técnica correta, muito difícil precisar colocar no ambiente hospitalar. E para tirar é bem rápido, bem tranquilo. Só é difícil quando o fio não está exposto. Aí pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas no geral é bem tranquilo. E tirou, no mês que vem ela já pode ter, ela provavelmente, se ovular, tiver relação, ela já pode engravidar. Então você não fica, não atrapalha a concepção assim que a paciente quiser. E além de evitar a gestação, existe alguma outra situação? Pro Dilmirena, Como? por exemplo? O DIU não, né? A função do DIU é anticoncepção, né? É o que eu sempre brinco com os pacientes. É um prego que está dentro do útero. Ele tem uma função, basicamente, de piorar o muco cervical, de não deixar o espermatozoide fecundar, né? O Mirena, ele é usado para tratar dor e conter, diminuir sangramento. Então, para algumas pacientes, a gente usa com o objetivo também de melhora da queixa clínica. Lembrando que a gente pode usar até em pacientes menopausadas, né? Como estratégia de reposição hormonal. O Mirena com um estrogênio tópico ou outra Combinado, coisa, né? combinado. Isso pode ser tema de Exatamente. uma outra live, que é a reposição hormonal da menopausa, quando é seguro, quando não é. Muito bem, estou muitas ideias hoje. Certo. E já tinham perguntado com relação, perguntaram aqui de novo com relação ao risco de trombose. Acho que é importante a gente esclarecer isso. Isso, é bem importante, porque causa muita confusão, inclusive entre médicos, de não recomendar o uso do Mirena em pacientes com história de trombose. Isso não é verdade. A gente tem que É um lembrar, desconhecimento, né? é desse conhecimento. Então, o Mirena é sim indicado para quem teve histórico de trombose, para quem tem a restrição do uso do estrogênio. Isso. Então, Lembrar que DIU o risco da trombose vem justamente pelo do estrogênio. hormônio estrogênio, que é o que é usado na pílula combinada, em alguns injetáveis, né? Então, o DIU sem hormônio não tem esse risco, e o Mirena, que é o DIU hormonal, como é só a progesterona, também não tem esse risco, é bem seguro no aspecto da trombose. Pode ter outros efeitos colaterais ou contraindicações? Do Mirena? É, Do Mirena, se você tem alguma reação à progesterona em si, né? hipersensibilidade, Lesões hepáticas e doenças do útero, né? Aí vai para os dois DIU, né? Quem está com doença ativa, uma malformação, essas infecção questões. ou malformações uterinas, né? Câncer de colo, essas coisas que impedem de Alguém que já colocar. teve NIC pode colocar DIU ou não? Pode colocar. A questão é, né, que fase do acompanhamento que você está. Se você tem só uma lesão de colo que está acompanhando, baixo risco, não tem problema. Agora, se você está em investigação de câncer de colo, aí não, né? Aí tem que resolver primeiro o problema da lesão do colo para aí pensar em o método, né? No Então, método. basicamente, as contraindicações são lesões, infecções agudas, né, sem tratamento, pacientes Uhum, em que o estágio de alguma lesão suspeita ainda não está bem esclarecida ou não terminou o tratamento, e malformações, de forma geral. exatamente. De forma geral, é. Quem tem síndrome de ovário policístico pode usar DIU e Mirena?
Pode usar. A questão é que tem que avaliar. Com Mirena, a gente faz a proteção endometrial pela progesterona, né? A paciente que não ovula, pela síndrome do ovário policístico, ela pode ter uma proliferação endometrial, né? Então a gente tem que proteger esse endométrio da paciente. Então, se ela vai optar pelo indil de cobre, a gente tem que tratar ela não pode ficar sem menstruar, né? Menstruar, que eu digo, fazendo um ciclo ovulatório, né? Então, pode usar o DIU, mas a gente tem que tratar. O Mirena, ele acaba fazendo um tratamento, se a paciente não quer ter filho, então ela precisa tratar a SOP dela e não quer ter filho, o Mirena é um bom método para ela. Lembrar que o tratamento da síndrome do ovário policístico algumas vezes pode necessitar do uso combinado dos hormônios, né? Então, o objetivo do tratamento vai além, o método hormonal oral não é só para evitar a gestação, algumas vezes a gente usa para alguns outros problemas ginecológicos e endócrinos, e o ovário policístico é uma dessas indicações de outras terapias, mas tudo tem que ser analisado caso a caso, né? Pode provocar alteração de pele, acne, oleosidade? Lembra que o DIU não, né? O DIU é só uma haste que está dentro do útero, então ele não interfere em nada, né? No ciclo ovulatório, pele, essas coisas. O que eu lembro muitas pacientes, porque às vezes, o que acontece? Elas usam anticoncepcional oral a vida inteira. Aí tem filho que quer colocar DIU. E aí quando coloca o DIU, a pele piora, porque ela usava um método que acabava de tabela ajudando a pele, né? Sei lá, usava um Diane, usava um Yasmin, e aí é a pele dela que é oleosa. No Mirena, ele pode piorar a oleosidade e a acne, né? Então, Se for uma característica ele pode dessa sim, mulher. mas não é a minoria das pacientes, mas o Mirena pode alterar a pele. E qual experiência você tem e o que tem de científico com relação a pacientes com queixa de redução da libido, que acontece muito com pílula combinada, né, o anticoncepcional oral, na troca para o DIU ou Mirena? Há uma melhora? Isso como que acontece? Melhora bastante. Geralmente, é que assim, né? Libido é muito complexo, né? Não é Até fiz uma só foto esses dias da libido feminina. a libido da mulher é uma coisa muito complexa. Mas o anticoncepcional pode ser um dos pilares dessa diminuição de libido. Então, muitas pacientes que param de usar os métodos hormonais combinados, elas sentem, sim, na nossa prática, a gente vê muito melhora de libido só trocando. Até mesmo com Mirena. Mirena ele interfere muito pouco em libido, né? Sim. E a explicação disso é pelo estrógeno da pílula, que aumenta a formação das proteínas lá na formação dessas proteínas lá no fígado, que carregam os hormônios no sangue, então diminui a porção livre da testosterona e aumenta essas queixas, podem estar relacionadas a isso. Vamos ver aqui, ó. Qual dos 3 tipos é melhor para pessoas com lúpus? Uma pessoa que perguntou. O lúpus, se tiver lesão hepática, o ideal é método só sem hormônio, né? Sem hormônio, né? E se for uma paciente sem alteração hepática, mas como há uma chance maior de evento trombótico, aí tanto Mirena, por não ter estrógeno, né, que não vai favorecer, quanto os não hormonais. Qual a Isso. chance de engravidar com o Mirena? Isso. O método Mirena é um dos métodos mais seguros que existem. Hoje ele só perde para o implante, né, o Implanum. A taxa de gravidez do Mirena é menor do que a laqueadura. Então, eu sempre falo com as pacientes isso. A chance dela engravidar com Mirena é menor do que com a laqueadura. Gira em torno de 0,3%. Então, a eficácia de 99,7%. São métodos E extremamente o eficazes. de prata e o de cobre, eles têm a mesma eficácia, que é um pouco menos do que a laqueadura, mas ele é muito seguro também.
que gira em torno de 99,3%. Então, mais ou menos, são bem parecidos, mas faz essa diferença aí, mas muito, muito eficaz também. É uma dúvida que as pacientes têm, que acham que o DIU de cobre engravida mais do que o comprimido, né? A pílula, e não é verdade. O DIU é muito seguro. Existem os filhos do DIU, existem os filhos da pílula, mas a Existe, estatística é muito, é exceção realmente, né? é exceção. Outra pergunta, é normal o DIU Mirena desregular a menstruação? Essa é bem comum, né? Tá aqui. Sim, sim. O Mirena, ele age, o hormônio ele age direto no endométrio, né, que é a camada interna do útero, e ele promove uma atrofia desse endométrio. Então, é comum as pacientes sangrarem menos, algumas não sangram nada, algumas sangram de vez em quando, e algumas sangram sempre. Não dá para a gente saber, né? No geral, os 3 primeiros meses são mais chatos, depois a tendência é ter uma adaptação um pouco melhor, mas é Em geral, imprevisível. a maioria das mulheres acaba não menstruando ou Tem, tendo a algum maioria escape, não, mas tem um benefício. A maioria sangra, né? Tem escape. eventualmente. E outra pergunta que tinham feito é: quem tem muita cólica pode usar DIU? Tem diferença se for com ou sem hormônio? Pode. Assim, se tem muita cólica, tem que investigar. Ter cólica menstrual é uma coisa. Sofrer de cólica, a paciente pode ter uma outra doença que está passando, né? Endometriose, tem algumas outras doenças que demoram muito para serem diagnosticadas e pode estar passando isso aí. Mas pode usar. O DIU, no geral, ele aumenta um pouco, o DIU de cobre ou de prata, aumenta um pouco essa cólica e o sangramento. Então, geralmente quem tem muita cólica ou quem se incomoda muito com a cólica, pode sofrer Acaba um pouquinho, piorando um pouquinho. principalmente no início. E só para lembrar, o de prata, ele não tem resultado comprovado que ele é melhor que o de cobre puro. É uma tentativa. Então, essa Com prata relação à tenta cólica, estabilizar. você diz. Oi? Com relação à cólica, Com relação à cólica, isso, e sangramento. Ele tenta estabilizar. O pouco da prata que tem, ele estabiliza o cobre para tentar não ser melhorar tão esse fluxo. irritativo. Isso. Só No endométrio. que, na prática, ele é muito parecido com um DIU de cobre de 5 anos, em relação às queixas das pacientes. Então, é um bom método, é uma tentativa, mas ainda não tem nenhum trabalho sério que mostre essa vantagem grande, não. Mandaram uma pergunta se quem tem ectopia pode usar Mirena, se isso pode influenciar no sangramento. Pode. A ectopia não é nada demais. Na verdade, é a zona de transição entre o epitélio da vagina, né, que é a parte de dentro, e o colo do útero, que vai para dentro do útero. Então, tem mulheres que têm essa ectopia um pouco mais exposta, outras não. Seria Antigamente, quando essa transição fica mais para o lado de fora, ali no fundo da fora. vagina. E que é a E região onde a gente faz o preventivo, onde a gente coleta o preventivo. certo. E uma pergunta que já tinham mandado e mandaram agora aqui: quanto tempo depois do parto pode ser colocado o DIU? E se tem diferença ele ser hormonal ou não hormonal nesse caso, pós o parto? Não, o bom de todos os métodos desses, eles não atrapalham o aleitamento. Então, na teoria, a gente pode colocar assim que nasce, tanto na cesárea quanto no parto normal. O problema é que o índice de expulsão é bem alto, de em torno de 10%. Então, assim, a não ser que seja aquela paciente que precisa demais colocar o DIU, que aquelas pacientes que geralmente fogem de consulta, não querem ir de jeito nenhum, acontece muito paciente que precisa da anticoncepção e não vai retornar. Tirando isso, eu não vejo muita indicação, porque com 40 dias é a fase do puerpério que a paciente não pode ter relação, e geralmente é nesse período que a gente coloca. Com 42 dias depois do parto, a partir dali a gente já pode colocar. Então, Então é para isso. esclarecer, em geral não tem um efeito ruim na amamentação, não vai ser um fator Não muda nada. prejudicial para a mulher que quer continuar amamentando, são coisas separadas. Isso. E a pergunta mais polêmica de todas, a princípio é a última aqui que a gente deixou separado:
e que já mandaram umas 3, 4 vezes aqui, é se o DIU é abortivo. Esse é um dos mitos do DIU, né? O DIU foi, eu sempre explico isso para os pacientes, o DIU foi um dos primeiros métodos anticoncepcionais que foram inventados. Então, ele, óbvio, né? Na nossa sociedade, no geral, colocar um método que a mulher não engravida, isso gera polêmica, então é muito pessoal. Só que é o seguinte, eu sempre tento explicar bem para os pacientes que o DIU não é abortivo. Ele impede que o espermatozoide chegue. Então, não acontece. Se a paciente engravidar com o DIU, que é muito raro, mas pode, depende muito da posição que ele vai estar. A gente pode deixar o DIU lá ou a gente tira, depende muito da posição. Mas ele não é abortivo, ele não deixa o espermatozoide. Um dos critérios que a gente usa quando a gente progredir para fecundar. Uma das coisas que a gente sempre conversa com a paciente é a questão da opinião pessoal dela. Se a pessoa não tem desejo de usar o DIU por questões morais, éticas, questões religiosas, ela pode usar outro método, né? O que a gente não pode é continuar colocando como se fosse uma coisa que é abortiva, que não tem nada a ver. Então, se a pessoa não quer, ela procura outros métodos. Mas não, E hoje a gente não tem tem tanta nada de opção, né? abortista. Não é um método que Então, causa o que aborto o de jeito DIU, nenhum. explicando de outra forma, o que o DIU faz é piorar as condições ali do útero que favorecem a fecundação, né? Então, em geral, ele impede que ocorra a fecundação, tá? Mas Exatamente. existe essa possibilidade, caso ocorra a fecundação, é muito, 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 muito raro. Então, não dá para utilizar e generalizar o método por conta dessas raridades. Respondido, se é abortivo, estão perguntando a diferença do cobre e do Mirena, a gente já respondeu no começo, depois é só checar isso de novo. Uma outra pergunta aqui diferente, interessante, para quem já tem laqueadura e acabou ficando com um fluxo menstrual muito grande, o Mirena poderia ser uma opção? Pode. Esse é o grande problema da laqueadura, né? Que cada vez a gente faz menos. A laqueadura ela é um procedimento simples, que a gente tira um pedaço da trompa, só que ele interfere porque as trompas têm vasos comunicantes com o ovário. Então, ele pode atrapalhar a função ovariana. Então, aumenta a chance de ter sangramento, aumenta a chance de escape. E o Mirena pode ser, sim, uma das tentativas de controle. Lembrando sempre que todo método só com progesterona, a gente não tem um controle tão bom. Né? Não dá para garantir que ela vai melhorar. Mas é uma das tentativas. A gente usa o Mirena como tentativa. Muito bem. Precisa fazer anestesia? Não, E não se a mulher precisa. tiver, por exemplo, Sensibilidade à síndrome dor, vasovagal? isso. Assim, é um método inventado para colocar no consultório, para ser prático, para evitar que a paciente interne e faça anestesia e coloque. Mas pode, pode. Às vezes a gente tem dificuldade para passar no colo do útero, às vezes a paciente tem muita dor. Então, só de exemplo, ano passado eu só tive uma paciente que eu tive que ir para o hospital. Claro, algumas pedem para fazer direto no hospital. Mas, no geral, elas se surpreendem, porque o incômodo é bem pequeno. Eu brinco que é um preventivo um pouquinho mais chato. Muito bem. Acho que é isso. Então, para finalizar, chegaram a mandar pergunta de valores e tudo mais. Isso é uma condição que só pode ser respondida com consulta, avaliação médica, consideração de outros poréns, né? Individualização. E acho que é isso. Respondemos todas as perguntinhas que tinham encaminhado. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho, né? Isso aí. Tem bastante gente com Importante dúvida. o A gente vai DIU. deixar a live, vai ficar aqui por 24 horas. Se quiser, mandem para alguém que tem essas dúvidas. Birigui, a Grace, a Dani, o Murilo, o Pedro, Patrícia, todo mundo aí. Uhul! Pelo menos os amigos estão prestigiando. Faremos mais, é só mandar mais temas.
Acho que fica mais dinâmico assim, né? Meio entrevistando um, entrevistando o outro. Amor, Beleza. beijo. Obrigado. Tchau. Um beijão. Tchau. Beijo na minha Beijo aí. sogra. Vai deixar. Beijo. Tchau. Tchau.